Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Ester, capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas.
Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Ester, capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Varzata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feitos nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tenha ainda algum desejo, este será concedido a você. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como os dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias.
Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre o tempo de jejum e de lamentação. O decreto de Esté confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros. Ester capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Fim do livro de Ester. 22 de maio. O tema da mensagem de hoje é beleza eterna. Pense no rosto da mulher mais bela que você já viu. Essa era a aparência da rainha Ester. Seria muito fácil ela se tornar autocentrada e procurar todos os benefícios que poderia obter de sua beleza estonteante. Mas sua aparência acabaria com o tempo e, no máximo, ela seria esquecida em uma geração. Foi por causa da sua beleza interior que Ester foi imortalizada nas escrituras e na história do seu povo, pois ela era bonita tanto por dentro como por fora. Essa é uma história de Cinderela. Ester era órfã ainda muito pequena e foi adotado pelo seu primo Mardoqueu. Eles eram judeus, exilados estrangeiros, uma minoria desacreditada nas mãos de seus captores ferozes. Mas Ester cresceu em graça e beleza, incentivada pelo seu primo Mardoqueu para encontrar o seu valor aos olhos de Deus. Quando o rei Xerxes decidiu encontrar uma nova rainha para substituir Vasti, muitas jovens foram levadas para o harém a fim de serem preparadas para a posição, inclusive Ester. Quando ela apareceu perante Xerxes, o rei gostou mais dela do que de qualquer outra mulher. Então, o rei lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Passado um tempo, chegaram notícias terríveis de Mardoqueu para Ester. Parecia inacreditável. Todos os judeus da Pérsia seriam exterminados por um edito do rei. Ester era rainha, mas o que ela poderia fazer? O rei Xerxes tinha poder absoluto sobre seus súditos. Eles existiam ou morriam conforme seus caprichos. Até mesmo a rainha. A sabedoria de Mardoqueu e seu amor por Ester não podiam ser negados, mas os riscos eram extremos. Ester se perguntava: rogar ao rei em favor de meu povo? Mas ele nem sabe que eu sou judia. A mente de Ester deve ter procurado uma solução mais fácil. No entanto, o conselho do seu primo Mardoqueu trespassou o seu coração. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Com coragem inestimável, Ester então partiu em busca de seu destino. Apenas o seu belo rosto e corpo não deteriam a mão de Xerxes. A sua coragem e sabedoria, porém, conquistaram a compaixão do rei e ele atendeu o seu pedido. A verdadeira beleza de Ester a preparara para ser um instrumento nas mãos de Deus, que salvou os judeus num tempo de grande perigo. Toda mulher é bela de verdade. Talvez não tenha os traços clássicos do rosto do ano, mas tem beleza e forças singulares dadas pelo próprio Deus. Na nossa vida surgirão circunstâncias nas quais nós precisaremos exercitar caráter e força, assim como Ester. Não nos contentemos, porém, com a beleza que se esvai. Em vez disso, que nós possamos pedir a Deus que nos ajude a desenvolver a beleza interior, a beleza eterna, pela qual nós seremos conhecidos no céu. Que eu e você hoje possamos reconhecer diante do Senhor que a maior beleza que carregamos dentro de nós é a presença do Espírito Santo. É dele que provém o brilho, a alegria, a paz do nosso espírito no nosso corpo que embeleza o nosso rosto.
Afinal de contas, conforme o que está escrito em Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Nós precisamos então pedir ao Senhor ainda mais, buscar ainda mais a presença do Senhor, de modo que em nós brilhe a presença do Espírito Santo, brilhe a presença de Deus em nossas vidas, mostrando a todos uma beleza que não se esvai. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo o devocional. Pai, em nome de Jesus, enche o coração desta pessoa de alegria, de modo que o coração dela transborde beleza através de seu rosto, mostrando nesta pessoa a tua presença, o teu agir, o teu caráter. Transforme e molda a mente desta pessoa para que ela seja cada vez mais parecida contigo. É isso que eu te peço agora em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.